Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um módulo do nosso curso Foco na Geral. E no módulo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre funções inorgânicas e vamos começar a falar a respeito dos ácidos nesse vídeo. Só que antes disso, como de praxe de todo vídeo, vamos entender e fazer uma pequena introdução sobre o conteúdo. O que vem a ser funções e o que vem a ser inorgânica. Bom, quando nós falamos de função, entenda que é o conjunto de substâncias que têm propriedades semelhantes. De novo, função é o conjunto de substâncias que têm propriedades químicas semelhantes. Quando a gente fala de inorgânica, é a parte da química que vai estudar os compostos que não são formados por cadeias carbônicas. Porque se nesses compostos tiverem cadeias carbônicas, nós já estamos falando da orgânica. Ué, Milton, mas então a inorgânica não tem carbono? Tem. Tem alguns compostos aqui, ó, cadê? Não desenhei, mas deixa eu ver, não é possível que eu não desenhei nenhum ácido que tenha um carbono. Por exemplo, um hidrácido que já a gente vai ver é o HCN, desenho ele aqui, tem carbono. Então, a definição que eu costumo passar para os alunos é assim: a inorgânica ela estuda compostos que não têm cadeias carbônicas, que não têm sequências de carbono, porque se tiver sequência de carbono, estaremos falando da orgânica. Belezinha? Bom, quando nós falamos a respeito das funções inorgânicas, é importante que você entenda que existem 4: ácidos, bases, sais e óxidos. E nós vamos estudar nessa sequência. No vídeo de agora, nós vamos começar a falar um pouquinho a respeito dos ácidos. Vem aqui comigo. Os ácidos, representados por essa fórmula, hidrogênio, A, e o X representa a carga desse A que está ligado, tudo bem? Um elemento. Segundo a definição de Arrhenius, o ácido são os compostos moleculares, ou seja, ligação covalente, compartilhamento de elétrons, tudo bem? Por isso eu coloquei o A de ametal, certo? Que em solução aquosa, ou seja, que em água, sofrem ionização. Por que eles sofrem ionização? Ionização é a ação de criar íons, tudo bem? Então, você não tem um íon numa ligação iônica. Numa ligação iônica, não. Você não tem íons numa ligação covalente. Então, quando a gente fala de ionização, nós estamos falando da ação de criar íons. Você não tem um íon aqui. Consequentemente, quando a gente fala de ionização, é uma reação com a água que quebra essa ligação e produz os íons. Então aqui, ó, genericamente escrevendo aqui, o que a gente tem então? O ácido em contato com a água, ele vai ionizar, liberando pra gente aqui o H+, que caracteriza o ácido, mais o ânion dele. Então esse número que aparece aqui, ó, no hidrogênio, é a carga do ânion, tudo bem? Bom, os ácidos, eles podem ser classificados em vários grupos. Vamos ver aqui os principais. O primeiro é quanto à presença de oxigênio. Ele pode ser classificado como hidrácido ou oxiácido. Os hidrácidos são aqueles que não têm hidrogênio. Então, HCl, HBr, H2S, HCN são tipos de hidrácidos. Já os oxiácidos são aqueles ácidos que possuem oxigênio na sua estrutura. Belezinha? Bem tranquilo, né? Um outro critério é a respeito do número de hidrogênios que ele libera, o número de H+ que ele libera. Muitos alunos acham que corresponde ao número de hidrogênios que está aqui. Tem que tomar um cuidado. Existem alguns elementos que têm, por exemplo, 2 ou 3 hidrogênios e ele ioniza só 1 ou 2. E aí você fala, como é que eu vou saber disso? Para os hidrácidos, que são aqueles formados sem o oxigênio, tá? Todos os hidrogênios, o número de hidrogênios que estiver aqui, indica o número de hidrogênios que ioniza. Já para o oxiácido, os hidrogênios ionizáveis serão aqueles hidrogênios ligados ao oxigênio. Então, se ele te dá uma estrutura e você vê que tem um hidrogênio que não está ligado com o oxigênio, você pode saber que ele não ioniza. Quer ver? Vem cá. Ó, monoácido libera só um hidrogênio, certo? Diácido libera 2 hidrogênios. Aí você vem e fala assim, ó, H3PO3, ó, tem 3. Você falaria, ele é um triácido. Não. Olha a estrutura dele. Se você observar a estrutura dele, ele tem um hidrogênio ligado com fósforo. Logo, ele não ioniza. Por que tem que ser ligado com oxigênio, João Vitor? Eu não entendi. Porque o oxigênio ele é muito eletronegativo. Logo, essa ligação é uma ligação que tem muita diferença de eletronegatividade. Como ela tem um polo, é fácil de quebrar. Beleza? Então, quando você tem ali 3 ácidos, é o que a gente chama de triácido. E se liberar 4? Aí a gente já chama de poliácido, poliprótico. Prótico, João Vitor, de próton. O H+, gente, ele é chamado por alguns autores de próton. Por quê? O hidrogênio, ele tem um próton
e um elétron, certo? O átomo mais abundante dele. Quando ele perde o elétron, ele fica só positivo, só o próton. Então, alguns autores chamam de H+, ou próton. Então, quando fala monoprótico, que libera só um H+, diprótico, assim sucessivamente. Um outro quesito é a respeito da força. E aí, muitos alunos acham que força está ligado com periculosidade, perigo. Errado. A gente, por exemplo, vai ver aqui, tem ácidos fracos que são extremamente perigosos, muito tóxicos, que devem ser manipulados com muita cautela. Aí você fala assim, tá, João, então o que quer dizer um ácido forte na definição química? Excelente pergunta. Força está ligado com a capacidade de ionização. Um ácido forte é aquele ácido que ioniza muito, gente. Então você vira e fala assim, esse ácido é forte. Então o que isso quer dizer? Que quando você joga ele na água, ele ioniza, ele quer quebrar e liberar o H+, e o ânion dele. Só que tem alguns ácidos que são fracos. Eles caem na água e falam, quero ionizar não, tá de boa, tá tranquilo. E eles não ionizam. Por quê? Ácidos fracos são ácidos estáveis. Eles não querem liberar o H+, porque na forma que eles existem já tá de boa, já tá tranquilo. Tá, como é que eu vou identificar isso? Existe um parâmetro matemático chamado grau de ionização, que basicamente é o número de moléculas que se ionizaram dividido pelo número de moléculas que você dissolveu no seu sistema. Como assim? Eu joguei 100 moléculas se dissolveram e 50 ionizaram. Opa, 50 sobre 100, 0,5. Em outras palavras, 50%. Então quer dizer que 50% das minhas moléculas se ionizaram. Então o alfa vale 50%. Por meio do alfa, eu consigo saber se ele é forte, fraco ou moderado. Quer ver? Se o alfa for maior que 50%, ele é forte. Se o alfa estiver entre 5 e 50, ele é moderado. E se ele estiver abaixo de 5, ele é considerado um ácido fraco. Conjugação. Fraco. Certo? E aí um ponto importante. Nossa, mas aí eu vou ter que decorar alfa de ácidos que eu não sei o que tem? Não. E tem alguns exercícios que nem vão te dar o alfa. Então o que você tem que fazer? Memorizar. Para os hidrácidos, memorize. Os ácidos fortes são HCl, HBr, HI, ClBrI, 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 ClBrI. Mais uma vez, ClBrI. São ácidos fortes. Se jogou ele em água, cara, vai liberar o H+, vai liberar o Cl-. Jogou aqui, vai liberar o H+, vai liberar o Br-. Belezinha? Moderado, HF. Você joga, um pouquinho libera, o outro fala, não vou ionizar não, que não sei o que tem, pá. E os demais são fracos. Você tem uma ideia? O HCN, ele é um ácido fraco, porque ele é um dos demais. Você joga ele em água, ele quase não tende a ionizar. Só que ele é muito perigoso. Muito. Pra vocês terem uma ideia, o cianeto, que é liberado aqui, ó, o CN-, ele é extremamente tóxico. Perigo, perigo. F-, ácido fluorídrico, moderado. Se ele cai na sua mão, ele tem capacidade de corroer osso. Muito perigoso. Então, tem que tomar um cuidado. Para os oxiácidos, o que a gente faz? É o número de oxigênios menos o número de hidrogênios. Se você pega o número de oxigênios menos o número de hidrogênios e dá 2, você tem um ácido forte. 2 ou maior que 2, tudo bem? Forte. Exemplo. Ácido sulfúrico, H2SO4. 4 menos 2, 2. Então ele é um ácido forte. Tudo bem? Se você pega o número de oxigênios menos o número de hidrogênios e dá 1, você tem um ácido moderado. Se você faz a subtração, dá 0 ou menor que 0, você tem um ácido fraco. Cuidado, para essa regrinha aqui só existe 2 exceções. São esses caras aqui, ó. Ácido carbônico e ácido sulfuroso. Se você pega 3 menos 2, dá 1. 3 menos 2 dá 1. Então você falaria para mim que eles são moderados. Mas na verdade, meus queridos, esses ácidos aqui são ácidos fracos. Certo? Então, lembrem-se dessa ideia. Aí você falou, João Vitor, ácido carbônico, ácido sulfuroso. Quer saber como é que faz a nomenclatura dos ácidos? Acesse o próximo vídeo.